Já aconteceu de você desejar muito uma coisa, na hora ela acontecer completamente diferente do que você imaginava? De você idealizar uma situação e quando ela acontece você olha e fala, cara, não era nada disso que eu queria que acontecesse? É muito frustrante, né? Eu já vivi duas experiências assim. A primeira foi no parto do meu primeiro filho, no Juan, que foi totalmente diferente do que eu desejava e do que eu busquei. E a segunda, na verdade, dura quase 12 anos, que é a maternidade em si. Eu achava que maternidade era o que eu aprendi, né? O que eu via, uma coisa muito doce, muito romântica, muito tranquila. Eu achava que um sorriso compensava tudo, né? Tola. Achava que a privação de sono não devia ser uma coisa tão puxada assim, né? Então, quando eu me tornei mãe e eu descobri que não era, na verdade, nada do que eu imaginava, né? Que era muito mais difícil, foi muito frustrante e foi muito desafiador. E continua sendo. Eu achava que ser mãe era uma coisa assim meio instintiva, como se a gente pudesse achar todas as respostas para todas as perguntas dentro da gente, sabe? Como se tivesse um instinto materno. E na prática eu vi que não tem manual, nem dentro nem fora da gente, né? Não tem nada que possa garantir sucesso pra gente na maternidade e que é muito mais difícil do que eu imaginava. Hoje eu vim contar a minha história com a história da minha maternidade, né? Meu nome é Camila, eu tenho 32 anos, sou mãe do Juan, de 11 anos, e do Antônio, de 6 anos. A minha história começa comigo entrando na faculdade de Direito. Eu sonhava muito em ser defensora pública, desde os 14, 15 anos era algo que me enchia muito os olhos, porque eu tenho muito essa coisa de querer ajudar as pessoas, de querer mudar o mundo, de querer fazer diferença para quem não tem, enfim, recursos, né? Para buscar seus direitos, para buscar uma vida melhor. Então, eu sonhava muito com isso, eu queria muito isso, eu desejava muito e passei para a faculdade de Direito na Unirio. E logo depois que eu passei, eu engravidei do meu primeiro filho, no Juan. E aí fiz a faculdade né, com ele, fui fazer prova com ele no colo, tive licença. Então foi assim eu já iniciei a maternidade de uma forma um pouco mais complicada do que poderia ser, digamos assim, né? A primeira frustração que eu falei que foi o parto do Juan é porque eu desejava ter muito um parto normal e eu busquei um parto normal e em cima da hora eu tive uma cesárea. E isso acabou sendo uma espécie de luto para mim, né? Porque eu tive que viver esse luto. A gente sempre, quando nasce um filho, a gente tem um luto, né? Que é o nosso luto como mulher. Uma parte de nós morre para nascer a mãe, né? A gente tem uma transformação muito grande na vida. Mas também o luto pela cesárea que eu não desejava e não precisava. E depois de um tempo eu tive meu segundo filho, que é o Antônio, e é autista. Ele nasceu de um parto domiciliar em casa com uma equipe, então eu me realizei bastante nesse parto, foi bastante positivo para mim. E assim que eu me formei na faculdade, o pai do Antônio, com quem eu morava junto, sou casada até hoje, ele passou num concurso de técnico e a gente mudou de cidade. Fomos os quatro para uma cidade que era 6 horas de distância de onde a gente morava antes. E isso foi muito desafiador, né? Porque eu fui com duas crianças pequenas. Na época a gente não sabia que o Antônio era autista. O Juan tinha 7 anos, o Antônio tinha 2. E o Antônio não tinha frequentado a escola. A gente chegou numa cidade que a gente não conhecia ninguém, com duas crianças pequenas, o Raoni trabalhando 9 horas por dia, 8 horas, né, mas tirando o tempo de deslocamento acabava sendo 9, e eu passava o dia com as crianças em casa. Como eu falei no início, meu sonho era ser defensora pública e eu não abandonei esse sonho. Quando a gente se mudou para a cidade que a gente mora agora, eu continuei, né, comecei a estudar para concurso. Eu já tinha começado, mas continuei de uma forma mais dedicada, digamos assim. Só que mesmo assim era muito difícil, por conta da rotina mesmo, né? Duas crianças pequenas, precisando de atenção. A gente não tinha ninguém da família, né, por perto. Então, a cidade que a gente foi morar é no interior, então não tem muitas opções de lazer também. Não dava para eu ficar passeando muito com eles. Então, era uma rotina muito puxada e isso dificultava muito o meu estudo nesse primeiro momento, né? Nesses primeiros anos nessa cidade. Mas eu não tinha desistido, eu estava
me dedicando tanto quanto podia. E nesse meio do caminho teve o diagnóstico do Antônio. A gente já notava algumas coisas, né, nele, mas a gente achava que eram da personalidade, não deixando de ser, claro, é a personalidade dele. Mas ele tinha algumas características, né, de uma criança autista que ele é. Então ele chorava muito, ele tinha crises que duravam às vezes horas, ele era muito agitado, não falava, né, muitas palavras, não falava frases, falava do jeitinho dele que ninguém entendia, só quem entendia era eu, o pai e o irmão. E quando a gente levou ele na fono, a gente teve um tempo de espera, né? A gente colocou no plano para ele ir, aí tinha um tempo de espera. Quando ele finalmente conseguiu ser atendido, a fono, depois de um tempo, falou com a gente dessa desconfiança. E eu comecei a ler, estudar sobre autismo enquanto procurava um neuro. E conforme foi, né, nessa busca, tentando entender o Antônio, eu acabei entrando em contato tendo contato, né, com muitos autistas adultos. E comecei a entender muita coisa sobre autismo que eu não fazia ideia. Então eu entendi que o Antônio, por exemplo, eu entendi e percebi, né, que isso era uma característica dele. E que ele tem dificuldade de entender piadas, ele tem dificuldade de sair da rotina, de lidar com novidades, mesmo novidades boas. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa diferente, isso é uma grande movimentação para ele, né? Isso estressa um pouco ele. E aí, com o diagnóstico do Antônio, que finalmente conseguimos depois de um tempo, toda a nossa rotina mudou. Tudo dentro da nossa casa mudou, porque ele precisava ser acompanhado por alguns terapeutas para melhorar a fala, para melhorar a questão da movimentação corporal dele, para melhorar a concentração dele. Então foram muitas, né, ele precisava de muito suporte nesse primeiro momento. E ele começou a fazer 7 sessões de terapia por semana. Então tinha fono, tinha psicomotricidade, tinha TO, né, todo um conjunto psicólogo, todo um conjunto de terapeutas para ajudar ele a se desenvolver melhor. Só que, por um lado, isso é maravilhoso, né? A gente tem a oportunidade de ter acesso a isso, a ecoterapia ele também fazia, né? Agora ele não está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, era muito cansativo, porque ele tinha a escola, tinha os deveres de casa da escola e tinha as terapias. Então, ele tinha terapia todos os dias da semana e, às vezes, 2 no mesmo dia, além da escola, além dos deveres de casa. Isso acabava estressando e cansando ele e cansando a gente também, porque era uma rotina muito puxada. Quando eu me formei, eu fiz a minha monografia sobre violência obstétrica, porque é um tema que me atrai muito, é um tema que cruza muito com a minha história. Então, eu gosto de ler, gosto de pesquisar, gosto de estudar. Nesse meio do caminho aí, depois do diagnóstico do Antônio, eu acabei lembrando de um sonho muito antigo de infância, que era escrever um livro. E fiquei com muita vontade de recuperar esse sonho e escrever um livro sobre violência obstétrica. Mas, ao mesmo tempo, tinha um concurso, né? Então, eu fiquei meio assim, meio dividida, o que eu faço? Mas aquele sonho foi crescendo dentro de mim, foi crescendo, e eu acabei decidindo começar. Num primeiro momento, eu decidi que ia fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, estudar para concurso e escrever o livro. Paralelamente a isso tudo, eu comecei a pintar e trabalhar com arte também. Então eu vendo hoje, trabalho vendendo as minhas artes, eu trabalho com colagem, com aquarela, com nanquim, com acrílica, com várias técnicas, amo arte, gosto de estudar, gosto de fazer. E tentar levar essas 3 frentes foi muito difícil, porque se já era difícil só estudar, imagina fazer outras 2 coisas nesse mesmo, né, no mesmo dia que tem 24 horas. Só que, ao mesmo tempo, a arte era muito do que me sustentava num momento tão difícil, com tantas demandas, com tanto estresse. A arte me trazia esse lugar de conforto. Então, eu fui tentando levar essas 3 frentes, né, com as crianças, com a casa, com todo o resto da vida que continuava, e fui ficando muito cansada, muito estressada, e lidando também com as crianças estressadas, o Antônio, porque estava exausto de muita demanda, o Juan, porque estava se sentindo muito de lado, porque diminuiu a atenção que a gente estava dando para ele. Então, as coisas não estavam boas.
Eu me sentia muito cansada, me sentia muito sobrecarregada, cheia de coisas na cabeça. Ao mesmo tempo, eu olhava e pensava, caramba, eu tenho a vida que eu sempre quis ter. Eu tenho tempo com as crianças, eu trabalho de casa, consigo dar atenção para eles, ainda como não que eu gostaria, mas eu consigo estar perto deles durante a infância, mais do que eu imaginei que pudesse estar. Eu tenho um companheiro bacana, a gente se dá bem, a gente se entende bem. O que tá errado, né? O que não tá dando certo nessa equação? Eu ficava assim, sem entender e ficava muito frustrada. Eu sentia que eu não estava conseguindo viver a minha vida, que eu não estava... Apesar de eu ter tudo o que eu queria, ou muito do que eu queria, porque tudo a gente nunca tem, eu sentia que tinha alguma coisa desencaixada, né? Tinha alguma coisa fora do lugar. E não sabia o que. Então eu tive que continuar um pouco angustiada, sem entender o que estava fora do lugar por um tempo, até entender algumas coisas e começar a entender nesse processo. Todas essas coisas são aos poucos, né? Uma coisa vai levando a outra, ou vai acontecendo com a outra ao mesmo tempo. Teve um dia específico que eu acho que algumas lâmpadazinhas acenderam assim dentro de mim. Nesse dia, o Antônio tinha tido terapia de manhã cedo, e já estava um pouco cansado porque tinha acordado cedo, mas eu decidi que ia levar ele num parquinho para brincar. Esse parquinho fazia parte de um clube que a gente era sócio na época, que é muito perto de casa. Falei, vou levar, vamos ter um dia, né, tranquilo, ele vai brincar um pouco, eu vou brincar com ele vai ficar feliz, a gente vai ter um tempo de qualidade. Nesse horário o Juan estava na escola, então não ia prejudicar o Juan. E eu precisava comprar algumas coisas na papelaria, pensei, quando a gente estiver voltando do clube, eu vou passar na papelaria e compro com ele. Depois a gente chega em casa, almoça, toma banho e ele vai para a escola e o Juan chega. Pensei, vamos fazer isso, acho que vai ser um dia legal, isso tem a ver com o que eu quero para a infância do meu filho, né? Que é brincar ao ar livre, brincar na natureza, ter tempo sem obrigações, né? Brincando livremente. Então, vou fazer isso. Aí peguei ele, fomos com os brinquedinhos dele, fomos no caminho, alegre, conversando, chegamos lá, ele brincou e tal. Até que deu a hora de ir embora, e ele me pedindo para não ir. Aí eu estendi mais um pouquinho, fui começando a ficar nervosa com o horário, porque já estava muito perto, em casa ia ser muito corrido, uma coisa que eu não gosto, né? De fazer as coisas correndo com ele, porque ele tem o tempo dele e eu preciso respeitar o tempo dele, a gente precisa se ajustar. Quando saímos, passamos na papelaria e aí ele já estava com fome, cansado e eu já tinha apressado tanto ele que ele já estava um pouquinho mais nervoso. Na papelaria ele viu alguma coisa que ele queria, pediu para comprar e eu falei que não. Quando eu falei que não, ele começou a chorar, se berrar. Ele berra muito, né, quando ele é contrariado. Crianças, a gente sabe, né, que elas não têm ainda a capacidade de se regular e de lidar com frustrações. Elas estão aprendendo, cabe a gente mostrar, né, ensinar como que lida. Então, para ele já é muito difícil, para qualquer criança. Mas uma criança autista é mais difícil ainda. Então, ele começou a gritar, a chorar, e eu tentando conversar com ele, falando, filho, a gente combinou que não ia comprar nada, eu preciso só levar isso aqui para casa. Eu tava com os papéis, assim, grandes, né? Tava com a sacola de brinquedo dele, tava com ele chorando. Então, assim, tentando conversar com ele, até a hora que eu desisti, falei, vamos assim mesmo. E aí a moça que trabalhava na papelaria falou, isso, tem que ser firme mesmo, não pode dar mole não, alguma coisa assim. E aquilo ali, que ela obviamente quis me dar um apoio, né? Só que aquilo desceu muito ruim pra mim, porque eu senti que eu precisava mostrar que eu sabia ser uma pessoa firme, que eu sabia dar ordem, que eu sabia comandar, digamos assim, meu filho. Que não é uma coisa que eu acredito. Não é uma coisa que eu acho que seja boa para ele. Não é dessa forma que eu acho que as coisas tenham que ser, né? Eu acho até que as pessoas têm que ser gentis com as crianças, mas não de uma forma a não haver diálogo, não haver compreensão, né? E naquele momento eu senti que aquele ali era o modelo que eu tinha que ser, né? Que eu tinha que seguir aquele modelo para ser considerada uma boa mãe. Óbvio que isso não foi racionalizado, não fiquei pensando isso. Foi uma coisa assim rápida, né? Foi ali uma coisa que eu senti. E comecei a ser muito mais dura com ele. Quanto mais eu era dura com ele, quanto mais dura eu era com ele, mais ele gritava, mais ele agarrava na rua, não queria sair do lugar, e sentou e chorou no chão. E ele se tremia todo e berrava. E a gente andando na rua, eu pegava ele no colo para carregar um pouco, para a gente sair do lugar.
ao mesmo tempo que eu tava com a sacola de papel que eu não podia amassar, ao mesmo tempo que eu tava com a sacola de brinquedos que a gente tinha levado para ele brincar na areia, caos completo. Mas ele berrava quando eu soltava ele no chão, e ele falava que eu era má, gritava que me odiava, e todas as pessoas na rua que passavam ouvindo, eu desesperada. Naquele momento eu não conseguia me concentrar nele, eu estava me sentindo tão péssima naquela situação, e juntou o meu cansaço com o cansaço dele, o meu cansaço geral com muitas coisas, com o cansaço e a frustração dele do dia, que já tinha, né, passado, ele já tinha ido em terapia, já tinha ido brincar, tinha brincado no sol, então já estava com fome, muitas coisas, né, juntaram, sobrecarregaram ele, que isso, o não pro que ele pediu foi só um gatilho, foi assim, era a gotinha que faltava, e para mim também essa crise dele lá na rua era a gotinha que faltava para eu ficar completamente. Então eu falava com ele: isso é muito feio, isso que você está fazendo, você combinou comigo que a gente não ia comprar nada, você sabia que a gente não ia comprar nada. E eu muito zangada, eu tava com uma raiva, eu tava com muita raiva. E é muito interessante, né? Porque quando a gente fala assim de maternidade, as pessoas acham que mãe não sente raiva, né? Mãe não pode sentir raiva do filho. E não é isso que acontece. Na prática, quando a gente está chateado com alguma coisa, quando a gente está numa situação dessas, a gente sente raiva, muita raiva. E essa raiva, ela é legítima, né? Porque a gente não, idealmente, não desconta na criança, mas eu quero dizer que a gente está ali numa situação de vulnerabilidade também, é assim que a gente se sente também, né? Então, eu tava com raiva ali por milhares de fatores que muitos nem tinham a ver com o Antônio, mas que essa raiva estava existindo por algum motivo, ela precisava ser explorada em algum momento, né? Ela precisava ser olhada com carinho, não negada. Então, se alguém me falasse: olha, você está errada de sentir raiva, essa pessoa não ia me ajudar, né? Que essa pessoa, o que as pessoas podem ajudar, né, numa situação dessa é ouvindo, tá? Mas vamos pesquisar de onde vem essa raiva. Bom, a gente continuou andando para casa, não era tão longe, estava um sol muito quente, eu estava toda suada, eu carregava ele no colo, doía cada pedaço do meu corpo, eu já estava carregando outras coisas com peso, tentando andar rápido, e ele gritando, assim, foi o retrato do caos. Ele não parou de gritar um segundo sequer enquanto a gente caminhava para casa. Quando chegamos em casa, eu abri a porta, ele correu pro quarto dele, deitou na cama e começou a chorar. Eu estava tão exausta, tão cansada, que eu fui pro meu quarto, e o meu quarto é assim, a porta do quarto dele tá aqui, a porta do meu quarto tá aqui, eles são próximos, ficam bem próximos. E eu sentei, então ele sentou chorando de um lado, eu sentei chorando do outro, cada um no seu quarto. E enquanto ele chorava, ele gritava que ninguém gostava dele, que ele não fazia nada certo, que ele não tinha amigos. E aquilo ali, aquelas frases foram tão doloridas para mim, que quanto mais eu ouvia ele falar e chorar, mais sentido eu chorava do outro lado, porque eu pensava: caramba, meu filho tá precisando de ajuda e eu não tô conseguindo ajudar, porque eu também tô precisando de ajuda, eu também tô precisando me ajudar. Mas ao mesmo tempo, caramba, ele é uma criança, tá precisando muito, o que eu faço? Eu me senti extremamente perdida, extremamente triste. Eu falei: não é essa educação que eu quero dar para ele, não é isso que eu quero pro meu filho. O que eu quero para ele é que ele sinta uma criança amada, acolhida, compreendida. E naquele dia, e nos últimos dias, né, que antecederam aquele, eu não estava conseguindo fazer com que ele se sentisse dessa forma. E mais uma vez, essa não era a maternidade que eu queria para mim. Tampouco eu queria uma maternidade idealizada, sem erros, romântica. Não. A maternidade que eu queria, a relação que eu queria construir com ele, era de seres humanos. É uma relação de afeto, respeito, mas que também respeita os erros, né? Que há espaço para todos os sentimentos, e não só para aqueles bonitinhos, cheirosinhos, né? Para os perfumadinhos, que é ser mãe, é tudo cor-de-rosa, né? Não só para esses sentimentos, eu queria espaço para todos os sentimentos que podem existir em qualquer relação, e principalmente numa relação tão intensa quanto a maternidade. E naquele dia ali, eu decidi que eu queria mudar, eu decidi que eu não queria mais viver dessa forma, que eu precisava descobrir como ter uma relação melhor comigo, para que eu pudesse também ter uma relação melhor com as pessoas que estavam à minha volta e que eu amava muito e que eu queria ver feliz, assim como eu queria me fazer feliz também. Então, passado aquele primeiro momento de raiva, que eu estava muito irritada, eu fui me acalmando, parando de chorar, respirando, fui até o quarto, abracei o Antônio,
falei para ele que amava ele, que ele era muito, muito querido, que eu admirava muito ele. Falei que eu entendi o que ele estava sentindo, aquela frustração por não ter aquilo que ele queria, mas às vezes isso ia acontecer. Então eu fui conversando com ele, pedi desculpas pela forma como eu tratei ele no caminho, porque eu fui rude com ele, eu não acolhi, porque eu estava tão zangada, né, com ele. Pedi desculpa pela forma como eu agi. E a gente teve um momento assim de muito carinho, de muito afeto. Eu senti que ele percebeu que eu estava realmente mexida com aquela situação toda, né? Que eu estava me sentindo péssima também, assim como ele. E a gente se arrumou rapidinho, ele foi para a escola, depois chegou o Juan e eu passei assim uma tarde bem reflexiva, cansada emocionalmente, mas reflexiva também. E a partir dali eu comecei a buscar ferramentas que pudessem me ajudar nesse caminho que eu queria trilhar, né? Num caminho de mais respeito comigo e com as outras pessoas à minha volta. Então eu comecei a estudar sobre comunicação não violenta, sobre disciplina positiva, sobre essencialismo. Eu comecei a estudar sobre um monte de coisa e tentar aplicar essas coisas na minha vida. E conforme eu fui estudando, eu fui vendo mais resultados, assim. Eu consegui entender que eu não quero uma obediência restrita, porque eu quero é construir uma relação em que eles possam falar as necessidades deles, eu falar as minhas, a gente olhar para essas necessidades e ajustar elas. A gente precisa encontrar um caminho que seja respeitoso com quem eles são e com quem eu sou, né? E principalmente que eu precisava aceitar o que eu queria. Então eu comecei a pensar seriamente em parar de estudar para concurso. Já era uma coisa que eu estava fazendo bem sem vontade, já estava desanimada. O sonho que tinha crescido em mim era de ser escritora, mas eu fiquei com muita dificuldade de falar isso para as pessoas, porque quando a gente pensa assim, no estereótipo que a gente aprende de artista e de escritor, é o quê? Aquela pessoa loucona. Você nunca imagina uma mãe cuidando dos filhos, que fala tanto sobre maternidade. Você imagina uma pessoa que tem uma vida louca, que não tem responsabilidade, que não ganha dinheiro nenhum. Toda uma quantidade de aprendizados que a gente vai absorvendo, né, sobre arte e escrita na vida, que vão formando essas ideias, né, cristalizadas, que eu não sentia que me adequava nesses estereótipos. Eu demorei um tempo a entender que era isso que estava me travando. Porque eu posso construir, né, uma carreira de escritora e de artista que caiba na minha realidade. Vai ser igual de outros artistas? Não vai. Mas isso não significa que seja ruim. Significa que ela é minha, só minha, né? Que vou ser eu, do meu jeito. Então, eu comecei aos poucos, estudando cada vez menos e preenchendo mais meu tempo com a escrita do livro. Só que eu ainda me sentia muito envergonhada de bancar isso. Eu sentia que as pessoas não iam compreender. Eu tinha medo de falar isso em voz alta, medo de vestir essa capa que eu queria vestir, né? Medo de aceitar quem eu queria ser. E foi todo um processo para aceitar que eu poderia me tornar de fato escritora e artista, e todo um processo para conseguir falar para as pessoas, para conseguir bancar isso, para bancar o meu sonho, para bancar ser quem eu era de verdade, quem eu queria ser. Eu fui aos poucos vencendo isso e comunicando às pessoas, e foi muito diferente do que eu imaginei que poderia ser. Eu tive muito apoio de todas as pessoas à minha volta, e estando bem comigo, estando segura, né, de mim, foi muito mais fácil também lidar com as pessoas à minha volta. Uma outra coisa, um outro aprendizado que eu tive nesse processo foi de aprender a lidar com os meus ciclos. Porque quando eu imaginava uma produtividade, o que eu aprendi sobre produtividade é uma produtividade no sentido capitalista, né, que é sempre igual, ela é linear. E quando a gente pensa em seres humanos, e principalmente numa mulher que menstrua, né, numa mulher que vive um ciclo menstrual, a nossa produtividade não é assim, ela é assim. Nós temos fases durante o mês, então eu não posso imaginar que eu vou fazer igual quando eu estou no meu período pré-ovulatório, quando eu estou no meu período menstrual. Eu vou produzir diferente, e eu vou agir diferente, eu vou sentir diferente, eu vou enxergar as coisas de forma diferente. Então, começar a entender sobre isso, começar
a estudar sobre isso me fez muito bem, porque eu comecei a colher as minhas diversas fases e entender que cada fase eu tinha uma coisa melhor para oferecer para o mundo e para mim mesma. Então esse foi outro processo muito potente, que me ajudou muito, que me fez me entender e fez eu conseguir também comunicar as minhas necessidades melhor para as pessoas. Porque eu passei a entender as minhas necessidades. Antes eu não aceitava elas, né? Eu achava que era sinônimo de fraqueza vivenciar o meu ciclo, né? Porque é isso que a gente aprende, que vivenciar o ciclo é uma fraqueza, que os hormônios estão comandando, isso é ruim, você está fora de controle. Não é sobre isso. É sobre aceitar quem a gente é sobre vivenciar essas fases de uma forma verdadeira, de uma forma que seja boa pra gente, que não seja péssima. Nesse meio do caminho, nesses meus estudos, eu fui aprendendo a lidar melhor comigo e fui também aprendendo a lidar melhor com o outro, né? Uma das coisas aqui, uma mudança muito grande que teve aqui em casa foi em relação ao meu mais velho. Hoje eu tenho muito mais tempo com ele e consigo entender muito melhor a necessidade dele. Uma coisa que acontecia é que o tempo dele era muito lento comparado ao tempo que a gente aprende que tem que ser, né? Então ele estava sempre atrasado para aula. Isso era uma coisa que era motivo de muito estresse aqui em casa. Tanto eu quanto meu companheiro Raoni, a gente ficava muito estressado porque tinha que ficar apressando ele o tempo todo. E o Juan ficava estressado porque estava sendo apressado. Então era só causa. A gente já começava amanhã estressado, todo mundo gritando, brigando, corre, vai fazer, já fez não sei o que, já fez isso, já fez aquilo. E todo mundo num estresse só. Então uma grande mudança que teve foi entender as necessidades dele. Se eu entender as nossas, né? A gente conseguir achar um ponto que juntasse as necessidades de todo mundo. Então, se ele demora mais, ele não vai ser mais rápido porque a gente quer que ele seja mais rápido. Isso não vai acontecer. É o tempo dele. E a gente precisa aprender a respeitar esse tempo. E a gente chegou, né, conversando, pensando juntos, chegamos a uma solução que tem funcionado muito bem por aqui há um tempo. Que é, ele acorda um pouco mais cedo do que ele acordava antes. Dessa forma, ele tem mais tempo para fazer tudo. Mas, se deixar correr solto, o tempo dele ele vai se atrasar do mesmo jeito, porque ele gosta de fazer as coisinhas assim num ritmo, né, mais lento. Então, o que a gente combinou? Que o celular dele toca para avisar as coisas que ele tem que fazer. Aí toca na hora que ele acorda, toca na hora que é para ele sair do banho, toca na hora que é para ele terminar de se vestir, para a hora que é para ele comer e na hora que é para ele arrumar o material para começar a aula. Então, a gente não precisa mais ficar perturbando ele. Agora ele tem um tempo largo para fazer as coisas, um tempo que respeita o tempo dele. Ele ficou muito mais tranquilo, ele se sente muito mais respeitado, porque quando a gente fica toda hora brigando, né, chamando atenção, não funciona, não estava funcionando, e isso acabava afetando a autoestima dele, porque ele não conseguia fazer e se sentia mal porque não conseguia fazer. Então a gente encontrou junto com ele um jeito de fazer que fosse respeitoso com todos. Muita coisa mudou aqui em casa de um tempo para cá, e como eu tenho compromisso de sempre ajudar as pessoas, eu decidi compartilhar algumas ferramentas, algumas técnicas, algumas histórias que eu acho que podem ajudar outras pessoas. Então, se você gostou, se fez sentido para você, curte esse vídeo, segue o canal, que toda semana vai ter.